Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem aí no fundo do salão. Estão ouvindo bem? Sim? Nós vamos continuar os estudos da obra Onde Existe Luz, de Paramahansa Yogananda. Vamos estudar hoje sobre o capítulo Serviço ao Próximo. A felicidade consiste em fazer os outros felizes, em abandonar os nossos interesses egoístas para dar alegria aos demais. Então a felicidade é sempre, como o Espírito André Luiz ensina, um fruto que colhemos da felicidade que doamos, que semeamos. Aquelas pessoas que muitas vezes dizem, não consigo ser feliz, mas ao mesmo tempo não se esforçam para alegrar a vida de quem está necessitando, vai custar encontrar alegria. Mas eu sempre tenho feito uma pergunta, vou fazer de novo aqui, em outros lugares eu tenho feito. Falta alguma coisa para sermos felizes? Talvez a maioria vai pensar, falta resolver a questão da saúde, falta melhor relacionamento familiar, falta algo, falta aqui. Mas essencialmente não falta nada. Nós já temos a Deus. Nós já temos a Deus. Não falta nada. E quando o temos conosco, em nossas consciências, na nossa percepção, percebemos que Deus é a fonte da alegria. E que as outras formas de manifestação de alegria são temporárias, mas Deus é permanente. O que nos falta então? Não nos falta nada. A nossa mente cria sempre necessidades. São os nossos pensamentos que julgam que falta alguma coisa. Não. Quando despertamos na presença de Deus e do Cristo, percebemos que não existe distância entre nós e Ele. Ele vive em nós, atua através de nós, ilumina nossos pensamentos, usa nossas palavras, trabalha através de nós. Mas ainda permanece para a grande maioria como o grande desconhecido. E é justamente esta falta de constatação da presença dEle em cada um de nós que torna a vida tão infeliz. Que faz com que percebamos que sempre falta alguma coisa. E aí a felicidade sempre foge de nós. Então, proporcionar felicidade aos outros é de suma importância para a nossa própria felicidade. Porque o grande objetivo da vida é servir. Nós somos chamados aqui para servir. Viemos aqui para isso. Quando esse objetivo não é cumprido, também não nos sentimos bem. Não sentimos alegria. A vida se torna um desafio, um enigma. Parece que é um enigma insondável, ninguém soluciona. Mas é um enigma que pode ser solucionado através da nossa relação mais próxima com Deus. Proporcionar felicidade aos outros, portanto, é de suma importância para a nossa própria felicidade. Além de ser uma experiência muito gratificante. Algumas pessoas só pensam na própria família, nós e mais ninguém. Outros se preocupam apenas consigo e perguntam assim, como é que eu vou ser feliz? Mas são justamente essas pessoas que não alcançam a felicidade. Pensam só em si. Ou pensam em só aqueles que estão ao seu lado ali, a própria família. Justamente essas pessoas não encontram felicidade. Viver só para si mesmo é a origem de todo o sofrimento. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Quando nós vamos reencarnar, quando vamos renascer aqui, o último conselho que nos dão, sabe qual é o último conselho? Sirva. Sirva o seu semelhante quanto você puder. Abrace uma causa no bem até o fim dos seus dias. Esse é o último conselho que os espíritos amigos nos dão antes de nós renascermos, reencarnarmos,
Estranho? Não, não é estranho. Eles sabem que aquele que serve encontrará sempre forças, encontrará renovadas alegrias dentro de si, irá aproximar-se de Deus e do Cristo, superará grandes dores e provações e permanecerá firme, inabalável na própria fé. Não uma fé apenas cultivada nos pensamentos, na devoção externa, mas aquela fé que está sendo baseada, embasada, numa ação concreta de auxílio aos demais. Então esse é o último conselho que nos dão, mas infelizmente, quando chegamos aqui esquecemos, né? Passamos a servir só a nós mesmos e quem está justamente conosco mais próximo. Claro que nossos entes queridos merecem de nós mais atenção do que os demais, logicamente. Mas no fundo, todos nós somos uma família. Porque somos filhos de um Pai único, que é Deus. Não deveríamos nos ver de forma separada. Então esse último recado é dado para nós. Que nós possamos relembrar disso hoje. Viver só para si mesmo é a origem de todo sofrimento. Prestando serviço aos outros, espiritual, mental e materialmente, porque servir não é só materialmente. Você pode servir também em pensamentos, por meio de boas vibrações, preces, meditações, auxílio espiritual também. Fazendo isso, você encontrará suas próprias necessidades atendidas. Sim, porque a lei divina não deixa que aquele que oferece algo fique sem receber esse benefício através das leis universais. Na existência, nós bem sabemos, os Espíritos sempre dizem isso, recebemos exatamente de conformidade com aquilo que doamos. É uma lei universal. À medida que esquecer de si mesmo, servindo aos outros, esse é um grande desafio. Eu esquecer de mim mesmo para servir aos outros. Descobrirá que sem ter procurado, a taça de sua própria felicidade ficará cheia, repleta. Então a pessoa começa a entender que mesmo sem ter procurado, ela já é feliz. Então esse é o grande segredo? É o grande segredo da felicidade. Agora existe um conceito que eu sempre comento. A diferença do conceito de felicidade para bem-aventurança. Bem-aventurança é citado no Evangelho de Jesus. O mestre usava esse termo, bem-aventurança. Usou uma ou duas vezes, se eu não me engano, a palavra felicidade. Por quê? Porque a felicidade, no sentido que entendemos, ela é o resultado de coisas do mundo, que são passageiras, têm um começo e um fim. Mas o estado de bem-aventurança é muito além disso. É um estado de felicidade permanente, porque somente Deus pode nos entregar. Somente o contato com Deus pode nos dar a percepção da bem-aventurança. E no Sermão da Montanha, o mestre fala das bem-aventuranças, mostrando ali o caminho para atingir essa alegria que, segundo ele, o mundo não poderia nos dar. Porque as coisas aqui são muito rápidas, não são permanentes. Por isso muitos de nós sofrem. Porque quer manter as coisas como estão, sendo que aqui o tempo é muito rápido. E nós estamos aqui para conquistas maiores. E isso muitos de nós não enxergaram ainda. Quando chegou esse mundo você chorava. E todos os demais sorriam. Não é isso? Você deve viver de tal modo que, ao partir, todos chorem, mas você sorria. Esse é o desafio da vida. Então, quando partirmos, todos chorem pela nossa partida temporária, né? Porque ninguém morre. Mas nós estejamos sorrindo nesse momento. Cultivando a alegria de ter passado pelo mundo servindo. Ter cumprido o real propósito da vida. E acima de tudo, bem-aventurados, não é? Porque esse sorriso aí será da bem-aventurança que eu citei agora, o que é? Uma percepção de Deus, o encontro com Deus nessa vida.
Quanto mais profundamente você meditar, e quanto mais boa vontade tiver para servir, mais feliz você será. O conceito de meditação, talvez alguém não saiba o que é. A diferença entre a oração e a meditação é o seguinte: quando você ora, você está conversando com Deus. E Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. A oração mais bela que existe. Simples, clara, onde pedimos o necessário, agradecemos e louvamos a Deus. Muito bem. Então, quando eu oro, sinceramente, eu estou falando com Deus. Mas quando eu medito, quando eu faço silêncio interior, eu escuto a voz de Deus. Então eu falo na oração e depois eu me preparo para ouvir Deus. A voz que os grandes mestres e sábios da história da espiritualidade chamavam de a voz do silêncio. A voz do silêncio. A voz interior que fala conosco o tempo inteiro, mas nem sempre nós ouvimos, porque não temos quietude. Não sabemos ficar quietos. Ficar quieto não é ficar sem falar, sem ruído externo, não é isso. É aprender a voltar-se para dentro de si. Abrir as portas do silêncio e ouvir Deus. E isso é a meditação. A beleza da meditação está aí. Ela propicia que você tenha um contato com Ele. Real. Real. E saiba obter respostas. Então, quanto mais profundamente meditar, e quanto mais boa vontade tiver para servir, mais feliz você será. Vejam que bênção de ensinamento esse, né? Aí está o caminho da felicidade real. Existem condições internas de felicidade? Existem. Vamos falar sobre elas. Aprenda a levar consigo todas as condições da felicidade. Por meio da meditação, que já comentei, e da sintonia da sua consciência com a alegria eterna, sempre consciente e sempre nova, que é Deus. Na Índia, existe uma palavra em sânscrito que designa uma das qualidades de Deus. A palavra é Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Significa, aquele que me enche de alegria incessante. Porque uma das manifestações de Deus na alma é a alegria incessante. Não é essa alegria humana aqui que muitos de nós sente. Não é essa. É um estado que vai muito além disso. Muito mais profundo do que uma alegria que o mundo nos entrega. E é talvez por essa razão que Jesus teria dito que a felicidade não é deste mundo. Ele não queria dizer que o mundo não dá alegria. As pessoas entenderam errado. Ele queria dizer não essa alegria que os sentidos físicos trazem. Porque nós confundimos aqui felicidade com prazer. E não é isso. A felicidade não é deste mundo. O mundo físico, o mundo dos sentidos da matéria. Mas ela está além disso, é o contato com Deus. E é somente Ele que nos dá isso. A sua felicidade nunca deveria depender de qualquer influência externa. O que ele quer dizer com isso? Vou ser feliz se isso acontecer. Vou ser feliz se estiver em tal lugar. Vou ser feliz se tiver um emprego melhor, se tiver um relacionamento mais saudável, e assim por diante. Então nós ficamos criando condições externas para sermos felizes. O problema é que não acontece assim. Nós podemos até atingir tudo isso, mas logo nos cansamos. Logo nos cansamos disso tudo. E começamos a dizer que não somos felizes. E mais uma vez a pergunta que fiz no início. Precisamos de alguma coisa para sermos felizes? Não. Nós já temos a Deus. Falta-nos conhecê-lo. Conhecer Deus é sentir Deus. É estar muito próximo dEle.
E não é algo tão difícil quanto se ensina. Nem todos os ensinamentos estão equivocados, não quero dizer isso. O papel das religiões sempre foi nos levar para dentro de nós. Não foi só para solucionar nossos problemas. Nós não estamos numa casa espírita para resolver problemas. Vão ser solucionados? Vão, mas vai depender muito de nós. A questão é muito maior do que essa. É levar-nos a esse autoencontro com Deus. Não importa se você tenha frequentado vários caminhos até hoje e não encontrou isso, continue tentando encontrar. Porque o tempo de Deus está dentro de nós. A fonte da felicidade já está conosco, não nos falta coisa nenhuma. Mas eu vou deixar para cada um refletir sobre isso. Então sua felicidade nunca deveria depender de qualquer circunstâncias externas. Deveria? Não. Qualquer que seja seu ambiente, não permita que a sua paz interior seja afetada por ele. Quando tem domínio sobre os seus sentimentos, você permanece em seu verdadeiro estado. O que é isso? Qual é o estado real? É o estado divino na alma. Estado divino? O que é isso? É o estado em que você está em sintonia com Deus. E como é isso? Silêncio, paz interior, alegria, independente das circunstâncias. A grande prova de que você o está encontrando dentro de si é exatamente isso. É esta fé inabalável, porque você sabe em que você está acreditando, porque você está vivendo isso dentro de si. Você o percebe dentro de si. É essa paz que não é perturbada pelo dia a dia. De repente você percebe que isso já não te perturba mais. Essa alegria que permanece apesar das mudanças do mundo e da vida. Então com certeza você pode ter, e eu vou dizer isso agora, você encontrou Deus. Você está com Ele. E a partir daí, o que acontece conosco? As mudanças começam a acontecer. Verdadeiramente. Nós paramos de reagir tanto às mudanças. Nós paramos com esse processo gerador de sofrimentos na nossa vida. Que é essa falta de unidade com Ele. E então Ele começa a atuar através da própria criatura. Então nós paramos de reagir tanto àquilo que deve ser feito nas nossas vidas. Por nós e pelos outros. O real estado do eu, a alma, é bem-aventurança, sabedoria, amor e paz. Quando esses estados permanecem conosco, no dia a dia, dia após dia, algo de muito bom aconteceu na nossa vida. Nós estamos em união com o Criador. Muito bem, esses são os sinais. Não é isso muito melhor do que passar aturdido por este mundo como um demônio inquieto, incapaz de achar satisfação nas coisas? Não é melhor? Passarmos pelo mundo nessas condições de paz, do que vivermos como um ser enlouquecido por alegria, por realização, sem nunca atingir isso? Quando está centrado em seu verdadeiro ser, que é Deus, você executa todas as tarefas e aprecia todas as coisas boas com a alegria de Deus. Impregnado com a sua inebriante bem-aventurança, você executa feliz todas as obrigações, todas as ações. E há uma percepção maravilhosa quando isso acontece. Todos os lugares trazem paz. Todas as situações parece que, mesmo difíceis, nós conseguimos perceber uma beleza por trás de tudo. Esse é o sinal. Você está com Deus. Ah, mas antes eu não sentia isso. Pois é, não sentia. Mas agora começa a perceber beleza. Algo maior por trás de tudo. Isso é Deus. Esse é o grande encontro da criatura com Deus. Na vida espiritual, a pessoa se torna como uma criança, sem ressentimentos, sem apegos, cheia de vida e alegria. A verdadeira felicidade é capaz de enfrentar os desafios,
de todas as experiências. E quando essa alegria estiver conosco, e de enfrentar todas as experiências com a mesma alegria, não morrer dentro de nós, mais uma vez, lembre-se, você está com Deus. Você e Ele são um. Quando conseguir ser crucificado pelos atos errados dos outros contra você, e mesmo assim retribuir com amor e perdão, e quando for capaz de manter intacta a divina paz interior, apesar das dolorosas agressões causadas pela vida, então você conhecerá essa felicidade. Vamos terminando já. Permaneça tranquilo e silencioso. Em meditação, todas as noites. Eu convido vocês a fazerem isso. Permaneça tranquilo e silencioso em meditação todas as noites. Durante meia hora no mínimo. Deixe um pouquinho o celular, as notícias do dia a dia. Meia hora. O que isso vai lhe custar? Para ter esse contato com Deus. De preferência por mais tempo, antes de ir se deitar. E novamente pela manhã, antes de começar as suas atividades diárias. Isso produzirá um invencível e inquebrantável hábito interno de felicidade. Porque você vai estar fazendo contato com Deus. Que o tornará capaz de enfrentar todas as situações difíceis da sua luta diária na vida. Com essa imutável felicidade interior, então vá atender às demandas das suas necessidades diárias. É tão simples isso. Mas nós alegamos falta de tempo. Mas eu estou muito cansado para isso. Ou de manhã cedo, eu tenho que resolver logo as coisas desde cedo. Mas não custa fazer isso logo no início e no fim do dia. Meia hora de silêncio para perceber Deus. Meditar. Isso muda a nossa vida. Com o passar das semanas e meses, eu espero que alguém aqui faça, é um convite, você vai observar mudanças na sua vida. A sua proximidade com Ele se tornará cada vez maior. E então você vai saber o que é felicidade. A partir daí, o que é realmente felicidade. Muito distante do que imaginava que fosse. Eu vou encerrar com vocês fazendo um trabalho de afirmações. Pode ser? Então vamos fazer? Sentem-se com a coluna alinhada. E por favor, descruzem as mãos e pernas. Deixem as bolsas, objetos, embaixo das cadeiras, do lado. Vamos praticar um pouco essa meditação, mesmo que seja por 5 minutos, né? Eu tenho 1 minuto. Vamos lá. Então, alinhe a coluna, o queixo paralelo ao chão. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Eu quero que vocês concentrem os olhos neste ponto onde eu estou apontando aqui o dedo, entre as sobrancelhas, aqui, ó. Por que aqui? Aqui é um centro importante de expansão da consciência, chamado Centro da Consciência Crística. Quando meditarem, concentre-se nesse ponto aqui. Ele promove uma expansão muito grande. Então fechem os olhos agora. Não forcem muito os olhos. Quem não está acostumado pode sentir incômodos. Com o tempo isso passa. Respirem fundo, devagar, 3 vezes. Inspira, retém, solta o ar devagar pela boca e relaxa o corpo. Inspira. Retém e solta o ar. 3 vezes. Na terceira vez, tenta não mover mais o corpo. Essas respirações ajudam a tirar a inquietude do corpo, que isso não atrapalha a meditação. Mais uma vez, inspira. Retém. E exala suavemente o ar. Muito bem.
Agora eu quero fazer um exercício com vocês para acalmar suas mentes. Prestem atenção a todos os ruídos externos aqui. Todos os ruídos. Os ruídos que estão lá na rua, bem longe também. Vamos fazer isso rapidinho. Agora. Ao mesmo tempo, percebam a respiração. Hora que o ar entra e hora que o ar sai das narinas. Preste atenção nisso. Isso serve para acessar o silêncio interno. Mas vocês vão fazer isso com mais tempo quando estiverem em casa e praticarem a meditação. Mantendo os olhos nessa postura, vocês vão afirmar comigo. Nós vamos afirmar isso mentalmente. Mas normalmente eu faço as práticas, as pessoas fazem verbalmente. Mas vamos fazer em pensamento. Aí terminando já. Afirmem comigo. Ó Senhor, faça da minha alma o teu templo e do meu coração o teu amado lar, onde possas habitar comigo em sereno e eterno entendimento. De novo, ó Senhor, faça da minha alma o teu templo e do meu coração o teu amado lar, onde possas habitar comigo em sereno e eterno entendimento. E a última vez, agora mais profundamente concentrem. Ó Senhor, faça da minha alma o teu templo e do meu coração o teu amado lar, onde possas habitar em sereno e eterno entendimento. Não abra os olhos ainda. Sintam o que vocês afirmaram. Em silêncio. Em alguns minutos começaremos a sentir paz. Uma paz que vem de dentro. Não tenham pressa em sentir essas coisas. Isso é Deus. Com o tempo essa barreira vai acabar. Essa distância não vai mais existir. Então seremos verdadeiramente felizes. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado.